ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aqui nós temos essa palavra trazida ao servo de Deus, de Josué, e a gente gosta de falar isso, né? Principalmente quando Deus fala que vai estar conosco. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. Amado Senhor, Tu és o Senhor, continuará sendo eternamente. A palavra do Senhor, ela está aqui sendo exposta mais uma vez, e que Tu possa ser conosco, para nos fazer entender o propósito que tem, Senhor, conosco. Eu sei que tudo, Senhor, é realizado pelo Teu propósito. Assim, Senhor, venha nos ajudar, nos capacitar e abençoar o nosso coração, nossa mente, em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Dá esse negócio aqui, tem menos coisa para a gente carregar. A gente tem uma passagem aqui, sabe, essa palavra de Josué, ela é uma palavra que tem muito a ver com os tempos de hoje. A lei, aqui nós vemos algo refletido para os dias de hoje. Não é ser pelo caso de ser tratada a palavra, não. Mas existe aqui, a Bíblia é cheia disso. A Bíblia ela é cheia de tipos. Aquilo que seria uma sombra e depois transformaria numa imagem, literalmente falando dos nossos dias, os dias dos nossos antepassados. E aqui a gente vê algo muito próprio para a igreja, na figura de quem? Na figura de Moisés, na figura de Josué. O que nós podemos aprender com tudo isso? Uma das coisas aqui, irmão, que nós precisamos, vamos abrir uma porta para a gente poder começar a caminhar, porque a palavra de Deus, ela por si só ela já se fala, né? Não precisa de ninguém explicar ela, né? Mas vamos abrir uma porta para a gente poder ver o que nós temos, o que ela tem a ver conosco nesse sentido. E a gente pode abrir uma porta aqui, primeira porta, possuir a terra. Josué estava na iminência aqui de possuir a terra. Ele havia andado no deserto com Moisés, saiu lá do Egito, e toda aquela tropa, os israelitas que saíram do Egito e iriam entrar na terra, só Josué e Caleb e toda a geração que nasceu no deserto. Então toda aquela turma passada, inclusive Moisés, não entrou na terra, não pisou na terra. Não é que Deus quis, Deus ele tem um propósito em tudo. Se você estudar lá o propósito de Deus em Faraó, vocês vão ver que Deus não é brincadeira. A gente vê ali que Deus queria mostrar o poder dele. O povo não sabia de nada de luta, irmão. O povo de Israel era totalmente escravo. Só sabia comer e trabalhar. Então Deus queria mostrar o poder dele para quê? Para baixar a moral da turma e levantar a moral do seu povo. Porque quando você lê as Escrituras, você vê
Deus está fazendo aquilo ali. Ele falou, não, ele chegou para falar e falou assim: eu quis que você endurecesse o coração. Porque Deus queria mostrar o poder dele. Para ele mostrar tudo aquilo que vocês conhecem, a gente não vai entrar nesse pormenor, para poder aquela mensagem não só ficar ali entre o povo do Egito e de Israel, mas entrasse por essas fronteiras aqui, que Josué estava na eminência de pisar na terra e tomar posse daquilo. E quando ele faz isso, a primeira cidade que ele vai ocupar, Jericó. Quando ele chega a Raabe fala assim: nós temos ouvido. Mas quem foi que levou aquela mensagem? Chegou antes. Para aí vocês podem ter uma ideia. Aqui nós vemos mensagem que ela ocupa o espaço todos os dias da nossa vida hoje. Olha quantos anos ela foi falada. E você tem que tomar posse, eu tenho que tomar posse disso, irmão, porque senão não vale a pena estar entrando aqui e saindo. Não, eu tenho que tomar posse de cada palavra que está aqui. Porque ela é para minha edificação. Amém? Amém? Quando se trata de povo de Deus, igreja, eu vou falar a palavra de Deus. Eu posso ter um testemunho maravilhoso. De vez em quando a gente solta até, mas não é o meu testemunho, é o testemunho da palavra. Queridos, entenda isso. Eu fico absurdo, eu fico olhando pessoas falando testemunho, contando que Deus fez. E vai ser, é a palavra de Deus que salva. E vai ser as minhas testemunhas, disse Jesus em Atos dos Apóstolos. A palavra salva. Estou dizendo que você não pode contar a sua vida, o que aconteceu, mas tem gente que vive disso. Eu fiz isso, fiz aquilo, Deus operou isso, tudo. Fala a palavra. Exatamente o que nós vamos ver aqui. Porque olha o que Deus faz. Ele diz assim, no versículo 5: ninguém te susterá, ou seja, ninguém vai ter poder contra você. Aí quando você lê essa passagem aqui, esse escrito de Deus falando a Josué, o que você se lembra? Lá nos tempos de Jesus, você se lembra de quê? Uma pessoa que aqui Deus está usando a palavra para uma confissão de Josué. E o que a gente começa a se lembrar? Quando Pedro estava diante de Jesus, e Jesus pergunta assim, não é? Só para cortar um pouco, Jesus perguntou: o que diz os homens que eu sou? E você? E a senhora? E você? E o pastor? O que você tem que falar? Você da confissão da palavra. E todos nós, eu tenho confessado a palavra. O que é confessar a palavra? Confessar a palavra é ter harmonia com a palavra. Ou seja, eu falo e vivo. Amém. Eu prego e transmito através do meu viver, porque senão não adianta. É isso que Deus está tratando aqui com Josué. Quando a gente vai fazer confissão, a gente tem que andar conforme a palavra. Pedro, quando ensina a igreja, lá no 1 Pedro, se não me engano, capítulo 3, ele diz: se alguém ministrar, ministre segundo a palavra. Paulo, quando fala, se alguém ensinar, ensine segundo as sagradas letras. Falando para Timóteo. Por quê? Porque é ela que muda, ela que salva. Você está aqui porque a palavra, creio eu, tocou em você e você pode continuar. Amém? Amém. Então, primeira etapa que é possuir a terra. Então, quando Pedro confessa ali, Pedro, você disse que Pedro era sempre aquele mais atirado, ele saltou lá diante dos discípulos. E Pedro, você me disse, quem você acha que eu sou? Tu és o Cristo. Cristo é o enviado, o
Filho de Deus. Oh, bem-aventuradas os louvajonas que não confessou a carne nem o sangue, mas você confessou meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra que você acabou de confessar, as portas do inferno não prevalecerão contra. Quando é que você vai ter a porta do inferno contra, ou seja, caindo, não sendo contra você? O pastor Jorge pregou aqui um dia desse acerca se Deus é por nós. Mas eu preciso semear isso. Eu preciso viver isso. Isso não vai ser algo que vai acontecer na minha vida se eu não confessar. Porque é isso que Deus está falando. Olha, ninguém te susterá diante de ti. Ou seja, todo mundo vai cair. Quando ele fala ninguém aqui, os poderes inimigos vão cair. Amém? Amém. Todos os dias da tua vida. Ele está falando aqui só comigo. Todo dia. Outro problema maior que nós temos, irmãos, vivemos isso. A gente persevera, às vezes, eu vou querer comprar um carro. Você está perseverando, vai correndo atrás daquele algo, não tem nada de errado nisso. Você planeja, você persevera, vai, você ora a Deus e vai, você continua e comprar um carro, eu quero comprar mais uma outra coisa, eu quero, e aí fica, né? Não tem nada de errado nisso. Mas a gente continua, a gente persevera em tantas coisas que ficarão por aí, vão perecer, e a gente não é capaz de perseverar continuamente nas coisas de Deus. Porque aqui ele está dizendo assim, olha, ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida como fui. Com Moisés. Moisés representa o tipo de Cristo. Como fui. E a lei. Como fui com Moisés, a minha palavra ele viveu. Assim serei contigo. Então, o que a gente vê aqui? Duas coisas. Primeiro, a ordenação de Deus pela palavra para que a gente viva conforme Moisés representa a palavra, a lei. Ninguém vive sem lei. Ah, pastor, mas a gente é salvo pela graça, glória a Deus. Mas a graça não anula a lei. Quem foi que falou para você isso aí? Não, a lei cumpriu o propósito dela até João. Quando Jesus entra, o que ele fala? Eu vim cumprir a lei. Ninguém vive sem lei. A gente precisa de parâmetros. Nós precisamos de limites. Ela salva? Não. Mas ela indica o Salvador. Amém? Amém. Então, duas coisas que nós temos que entender. A graça, que é o favor que Deus teve por nós e enviou Jesus, é um presente de Deus. Amém. Mas não é para anular a lei. Eu tenho que viver segundo a lei da palavra. É uma ordenação, então. Essa é a primeira coisa para que eu possa possuir a terra. A terra está me aguardando. Amém? Amém. É lá que nós, irmãos, está o nosso alvo. A terra que o Senhor preparou para nós. Eu vos digo, vocês não são desse mundo, assim como desse mundo eu não sou. Então você está esperando o quê? Agora, de que forma eu vou possuir essa terra? Eu tenho guardado aquilo que a palavra fala? Amém? Então, segunda coisa, ele diz assim: assim serei contigo, como fui com Moisés. Não te deixarei, nem te desampararei. O que ele está falando aqui? A minha presença não vai faltar. Primeiro, ordenação. Tem que ter ordem para viver diante de Deus. Ele já me deu a salvação. O pecado já foi justificado lá. E a santificação? Que é todo dia. Vem pela palavra. É o viver. Como é que eu
fala igreja, terra, é tudo isso aqui. Esse pacote inteiro. Como é que eu me apresento diante de Deus? Como é que eu estou diante de Deus? Como é que eu ando? Como é que eu falo? Como é que eu penso? Eu saio da minha casa, eu entro na minha casa, eu entro no comércio, eu vou para... Eu tenho que estar ali mostrando aquilo que eu sou. É confessar o tempo todo, continuamente. Então aqui a gente vê, nós temos a presença do Senhor. A presença do Senhor está em todo o tempo. A Bíblia diz lá no Salmo 139, o Salmo que exatamente diz que quando, olha Senhor, eu me levanto, tu ali estás, quando eu deito, tu ali estás, se eu subir lá nas estrelas, fazer minha morada, o Senhor está lá também. Se lá no Sheol, no inferno, tu vai estar lá também. Deus está em todo lugar. Por isso que, irmãos, e a presença dele é notável. Agora, será que eu estou na presença dele? Como é que está? Confessar a palavra. Confessa a palavra. Sabe por que as pessoas às vezes ficam patinando, não saem do lugar, e vivem de repente problema? Porque não confessa, não tomou posse. Deus deu a salvação, trouxe a graça, deu ali um dom gratuito. Mas eu tenho que tomar posse. Isso está à minha disposição. Jesus conquistou ali na cruz. E Ele te dá isso aí, Ele nos deu. Esse presente. Agora o que eu tenho que fazer? Confessar. Tomo posse, Senhor. E para confessar Ele viver. Amém? Amém? Então aqui a gente vê. Agora, a gente vai ver aqui a outra parte que depende de nós. A presença de Deus, a palavra de Deus está à nossa disposição. A minha parte. As pessoas têm dificuldade, como eu estava dizendo. Ele diz assim no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. Eu nem falei esforça e tem bom ânimo. Persevere. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo o coração. O que ele está dizendo? Seja sincero, seja honesto, Salvador. É isso. Porque Deus me conhece. Ele sabe se eu não sou o cara de pau. É tomar posse, é isso não. Deus, olha, eu sou miserável. Eu sei que você é. Você está confessando também. Está tomando posse. Senhor, eu sou, olha, meu Deus, lembra aquele publicano que estava orando ali no templo? Ele nem olhava para cima, com vergonha. Por quê? Porque ele estava com vergonha dos seus pecados. E Jesus faz uma pergunta, faz um questionamento aos seus discípulos. E o publicano estava orando dessa forma, envergonhado, rasgando o coração ali, nem ousava olhar para cima. Agora, o fariseu, que era o segundo doutor da lei, justificava: olha, Senhor, eu não sou como os demais. Senhor, eu vou na igreja todo domingo. Senhor, eu vou na igreja na terça-feira, na quarta-feira. Senhor, começou a se justificar pelas obras que ele fazia. Eu dou o dízimo. Senhor, eu dou a oferta. Senhor, eu ajudo o orfanato. Você começou a nomear um monte de coisa ali e não estava ajudando ele para nada. E o que o Senhor pergunta para si? Quem saiu justificado daquela oração? O fariseu ou o publicano? O publicano que era o cobrador de imposto. Então, irmãos, Jesus falou: aquele saiu justificado. Por quê? Porque ele não escondeu a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos que confessar aquilo que somos. Davi, no Salmo 139, lá no finalzinho, ele fala assim: eu tenho ódio dos deuses de Deus. Porque ele sabia que Deus sabia de tudo. Ele tem um ódio. Agora, Senhor,
olha para o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Quando Deus fala aqui, olha, tem de bom ânimo. Tem gente que tem ânimo, pastor Jorge, para fazer as coisas erradas o tempo todo. Ele está animado, mas não para fazer o que é certo. Ele está animado para poder, olha, patinar e persistir e perseverar no erro. Quando ele diz assim, tem bom ânimo, tenha ânimo bom nas coisas boas. Persevere nisso, esforce. O que é bom para todos nós? O que nós podemos chamar de excelente? Diante de nós está a palavra. A palavra. Salmo 19 diz o quê? A tua lei é perfeita e faz bem para o coração. Mente, irmão. Onde que está o meu pensamento? Então, quando Deus está falando a Josué, diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo. A única forma de nós estarmos fazendo alguém ser discípulo é vivendo. É vivendo. Não adianta eu tentar ser mirabolante, pregar e. Como é que está minhas costas? Você lembra daquelas armaduras lá do Efésios capítulo 6? O que ele diz? O que Paulo fala lá? Colocai o quê? Uma peça das armaduras, vocês se lembram aqui atrás? Coraça. Não. Na região lombar? Abra lá. Hã? O cinto. De quê? Justiça. Não, da verdade. Da verdade. Ninguém anda olhando para trás. Você anda olhando para trás, meu irmão? Quem é que anda, pastor? A gente não anda, a gente deixa um rastro. Que rastro eu estou deixando? Então tem que ter uma retaguarda. E o cinto é o quê? Na região lombar, verdade. Se o meu inimigo está vendo que eu sou um cara de pau, é a primeira rasteira que eu vou levar. Não está protegido. É isso. Então, aí nós vemos o quê? A palavra do Senhor diz aqui exatamente: eu tenho que me esforçar, porque, irmãos, é isso que eu falei, nós temos perseverança para tanta coisa, mas aquilo que é maravilhoso deveria, né? E nos coloca de pé todos os dias. Eu não persevero. Eu não consegui hoje, eu vou parar por aí. Tem gente que entra na igreja com o pensamento de conquistar alguma resposta, ele conseguiu, ele vai para outra. E aí vai. Ele não persevera na confissão, ele não persevera no tomar posse, ele não persevera em trazer a palavra para si mesmo, infelizmente. E ele vai dizendo aqui: tão somente, versículo 7. E tem muito bom ânimo, para teres cuidado. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, viver o Evangelho é responsabilidade. Deus ele vai tratando com Josué, dando ali as primeiras mensagens para ele, vai preparando a mesa. Olha, come esse pãozinho aí. Olha, come mais esse aqui. Deus está te dando. Você que já conhece o Senhor, você que é novato, Deus ele vai te alimentando. Vai sair uma hora que você não pode ficar tomando leite, viu? Você tem que mostrar se realmente você está confessando ou não. Hebreus capítulo 5, Paulo chegou lá para os irmãos lá e falou assim: olha, eu estou muito chateado com vocês. Eu esperei entrar nessa casa lá em Hebreu, encontrar aqui pessoas crescidas. Vocês estão patinando ainda nos velhos rudimentos, como criança, necessita de leite.
vocês? Tem que crescer. Então toma posse. Tá? Quando Deus fala a Josué, Ele está falando assim: olha, para teres cuidado de fazer conforme. Mas Deus não tinha falado lá atrás. Ele falou lá atrás: olha, esforça-te. No versículo 6, no versículo 7 ele torna a repetir: esforça-te tão somente, ou seja, não adianta o pastor Jorge se esforçar para mim e nem eu me esforçar para você. É tão somente pessoal. Por mais boa vontade que Ricieli tem, que os irmãos estão aqui, é pessoal. Eu tenho que me esforçar. É responsabilidade minha. Não adianta eu cobrar de ninguém. Eu tenho que cobrar de mim, olhando para mim diante daquele espelho todos os dias. Como que eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida? E eu não posso esquecer. Por isso que Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, que a gente ali tem que fazer conforme a palavra. Porque é como olhar diante do espelho. Você está vendo ali aquela criatura que todo dia você olha. O que você pode ensinar para ela? Ou seja, eu vou ensinar para mim mesmo. Amém? E ele diz assim: ter cuidado de fazer. Tá? Aqui ele diz que Josué seria vencedor, a igreja vencedora, e as portas do inferno não prevalecem. Amém? Ele está colocando aqui que Josué seria vitorioso a partir do momento que ele pisasse fora. E está escrito aqui, versículo de número 8, o perdão 7 mesmo, ele fala assim: nem te desvie para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente você te conduzas. Retidão. Eu olho o alvo. Onde está o alvo? Jesus. Onde é que está o alvo? Palavra. Eu tenho que olhar para ele. Não te desvie nem para um lado nem para o outro. Então eu tenho que viver essa retidão o tempo todo, continuamente. Senhor, deu uma escorregada, levanta. Amém? Quem é que nos justificou do pecado? Jesus. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. 12:2. Hebreus. Eu tenho que olhar para Jesus. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós estamos em busca do prêmio pela soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Olha, eu não alcancei, Senhor, mais uma coisa eu faço. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigam. Amém, irmãos? Amém. Então ele está dizendo assim: primeiro, você tem ali a igreja poderosa, com a presença de Deus. Segundo, a parte pessoal de cada um: esforço, cuidado, prudência. Repete comigo: esforço, cuidado, prudência. Se você ler lá no Novo Testamento, Paulo ensinando a igreja de Efésio: e vede prudentemente como você anda. Como é que é ser prudente? Quem não é? Pode perguntar para os universitários. Não tomar uma decisão de maneira rápida. Então, quando está acontecendo alguma coisa errada ali perto de você, você primeiro saber certinho o que está acontecendo para se meter ou não naquilo ali. Para ser prudente, saber antes do que está acontecendo. Não sei explicar. Pastor, o que é ser prudente? Ser cauteloso. Cauteloso. E nós temos já aprendido que ele está ensinando que ele tinha que olhar para trás e ser como Moisés. Ele andou com Moisés. Deus não ia cobrar algo que ele não tivesse conhecimento.
Ele viu como é que Moisés era. Moisés era cumpridor da palavra, legalmente dizendo. Só no momento que Moisés, né, falhou, foi quando Deus disse para Moisés: olha, fale a rocha. E ele feriu a rocha. Aí Deus falou: está cansado. Moisés estava cansado. O mais manso já estava na tampa. Aí Deus ele juntou e falou: sabe uma coisa, eu vou dar férias de Moisés. Você não vai entrar na terra, não. Sabe por quê? Moisés não sabia. Ah, Senhor, eu não queria entrar na terra, Senhor. Deus está querendo te poupar disso, rapaz. Deixa com os mais novos. Você já está na hora de sair fora. Porque Moisés era persistente. Uma hora que Deus falou assim: cala a boca, rapaz, eu não quero mais que você fale desse assunto. Olha lá a oração dele. É assim, literalmente falando. Porque Deus sabia que Moisés já estava, irmãos, nervoso. Sabe por que ele feriu a rocha? Porque ele estava nervoso. O homem não é manso. Chega! Deus conhece o limite de cada um de nós, amém? Amém. Mas aquilo que eu tenho que fazer, enquanto eu posso fazer, é zelar pela palavra que o Senhor está trazendo para o meu coração. Veja prudentemente como você vai aplicar na tua vida isso. É isso. Eu quero dar uma aposta da terra, então viva isso. Aí se você não conseguiu, faça com o Paulo. Senhor, não deu, mas eu vou prosseguir. Esforço. É esforço, Tiago. Senhor, Deus não está cobrando perfeição de ninguém aqui, não. Não. Prudência. Viva isso. Não conseguiu? Lute. Não fique se achando como um coitadinho, porque outros conseguiram. Não olha para o outro, olha para você. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Amém. É isso. Se você ficar olhando, você vai ver gente ultrapassando você. Nós estamos numa peleja, numa caminhada. Não tem aquele corredor que está correndo, de repente você está sentindo cansado, o outro passa aqui, o outro passa. Se você estou ficando para trás, continua. Deus quer que você continue. Amém? Amém. Fala assim comigo. Deus quer que eu continue. Deus quer que eu continue. Todos os dias. Todos os dias. Tem uma palavra na Bíblia, não notei aqui, quando Jesus fala: porfiai por entrar pela porta estreita. Por que isso? Porfiar é ser teimoso. Mas ele está falando: seja teimoso. O reino de Deus é tomada força. Continue. Aleluia. Amém? Amém. Não esmoreça. Ai, Senhor, hoje eu tomei uma pernada. Levanta. Eu te curo. Glória a Deus. Ah, Senhor, estou falando palavra dura. Está para ouvir. Ouça somente a palavra do Senhor e vai adiante. Aleluia, glória a Deus. Então a responsabilidade é essa, irmãos, pessoal, perseverar, ter ali um padrão. Padrão significa o quê? Eliane, o que é padrão? É padrão, não. Padrão. O que significa uma coisa padronizada? É sempre feito da mesma forma. Hã? Modelo. Tudo igual. Hã? Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Aqui ele diz assim, olha só no versículo, faça conforme, amém? Amém. Faça conforme, versículo 7, está escrito aqui, para teres cuidado de fazer conforme. O que é conforme? Padrão. É você adotar a forma, que forma? Das coisas de Deus. Quando Paulo diz lá em Romanos 12, ele diz exatamente isso também. Vocês se lembram quando Paulo fala à igreja lá? O que ele fala em relativo a conforme? Vocês se lembram? Eu gosto de ficar mexendo com vocês, eu preciso procurar examinar. Não vos conformeis
não vos conformeis com O o mundo. mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toma posse da terra. Eu tenho que ter conforme para experimentar as coisas de Deus. Ela é um trampolim para que eu possa chegar lá. Amém? É todos os dias. Eu tenho que estar ali cultivando isso. Eu tenho que fazer essa manutenção todos os dias e reparar como é que eu sou. A palavra, ela me mostra que eu preciso andar dessa forma. Isso é legal. Não tem nada de errado eu procurar trazer um planejamento porque Deus, ele fez isso, ele planejou e fez. Haja luz, haja sol, haja estrela, palavra. Quando fala lá em João, e o verbo, palavra em ação, porque o verbo ele é conjugado, ele não é morto. Não existe verbo morto. Quem estuda português aí? Não, o verbo ele é uma ação. Agora o verbo se fez carne aqui. Amém? Amém. Na pessoa de quem? De Jesus. Recebeu até um nomezinho chamado Emmanuel, que significa Deus, o verbo conosco. Amém? E aí, para que isso aí? Para que ele pudesse mostrar, através da sua vida, tá? Que tem jeito. Amém. E tem tanto jeito que ele, além de mostrar, ele morreu por mim. Ele pagou a mim. O pecado não mais terá domínio sobre nós. Capítulo 6 de Romanos. Não tem mais esse negócio do diabo ficar contando. Oh, diabo, você está me culpando do meu pecado? Eu tenho um Senhor que me justifica. Basta eu reconhecer, basta eu confessar, basta eu pedir perdão. Amém. É isso. Agora eu preciso, todos os dias, irmãos, ainda estamos nessa tarefa, buscar o quê? A santificação. A santificação é a palavra vivenciada que me aproxima de Deus. Ser santo é exatamente isso. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Isso é ser contínuo. Todo dia. Você está em casa, quando você parar assim, pô, hoje tem culto lá, dá para mim ir? Eu vou. Mas não é só a igreja que vai te mudar, não é só a igreja que vai ser. A igreja, ela faz parte da coletividade, da comunhão. Não é lá só, é todo dia, aonde eu estiver. Eu sou um templo do Espírito Santo, amém? Eu tenho que ser contínuo no meu ascender, eu tenho que ser contínuo na minha manutenção. Aí eu queria que você abrisse agora, lá em Levítico capítulo 6. Vamos ver a parte espiritual do templo. Eu tenho a palavra, eu já tenho conforme a palavra na minha vida, eu tenho que agora buscar as coisas espirituais. Vamos ver se vai dar tempo. Versículo de número 8 do capítulo 6, diz assim: isso é a igreja que vai ser espiritual. A igreja tem a palavra, a igreja tem que viver a palavra, agora ela tem que viver a parte espiritual da palavra. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem. Veja bem, tudo é uma ordem, tudo está no imperativo. Deus não está te pedindo um favor, Ele está falando: faça. Tá? Eu tenho que fazer isso, Tiago. Ele não está falando assim: ó, cara, quero que você dê um jeitinho aí e tal. Mas se não der, não. Deus fala: você tem a tua vida, a minha vida, a nossa vida depende de viver isso. E por isso que ele fala assim:
Deus dá ordem a Arão e a seus filhos. Arão aqui significa igreja espiritual, o sacerdócio. Amém? Amém. Não é religiosidade, tá? Sacerdote significa aquele que cultua, aquele que busca, aquele que intercede. Arão, quando entrava no Santo dos Santos, ou seja, o santuário onde estava a Arca da Aliança, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se purificar, ele tinha que participar de um ritual de purificação todas as vezes, todo dia, e naquele dia principalmente que ele iria entrar lá. Para quê? Para que ele pudesse, diante do povo, representar ali a presença de Deus. E ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que entrar com uma roupa apropriada, e tinha que nas roupas dele, na orla das roupas dele, tinha que ter umas sinetas. Você já viu essa passagem? E ele entrava amarrado com a corda, porque é pessoal. Se ele não tivesse se cuidado de guardar a palavra, o Arão, sabe o que acontecia? Ele entrava lá e era fulminado. Ele entrava na presença de Deus, era fulminado. E aí, quando as pessoas que estavam fora parassem de ouvir o barulho, ele tinha que ficar andando lá dentro. O barulho da sirene, e parou, deve estar morto. Eles puxavam com a corda. Você vê como é que é a presença de Deus. Hoje nós temos o quem? Nós temos o Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Que entrou nesse santuário e falou para todos nós que a partir dele, depois dele, eu posso entrar nesse santuário também. Glória a Deus. Agora eu tenho responsabilidade espiritual na minha vida. E ele diz assim: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Ou seja, ali ele está dizendo assim: olha, como é que você vai se apresentar? Como é que vai ser seu culto? Aqui está dizendo que tinha que ter ali lenha sempre abastecendo o fogo, que o fogo representa o quê? Juízo. Porque o fogo é para queimar as coisas ruins. E a igreja tem que buscar. Quem é que mantém o fogo aceso? Eu. E quem é que pode me ajudar? O Espírito Santo. Amém? Foi dado a todos nós o Espírito Santo. Quando João Batista fala assim: ele nos batizará com o quê? Espírito Santo e com fogo. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo. Mas ele precisa manter o fogo aceso. Por isso que Paulo, eu estou correndo aqui por causa do tempo. Por isso que Paulo, na carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o que ele fala lá? Não apagueis o quê? O Espírito. Por quê? Eu posso até ter o Espírito Santo, mas se não alimentar, o que ele faz? Eu entristeço com ele. Ele é uma pessoa. Ele trabalha dessa forma, em me reanimar todos os dias. Amém? O Espírito Santo, ele, quando diz lá em Romanos 8, o que ele fala? Ele ora por mim, intercedendo com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo é até mais o penhor da minha salvação, irmãos. Ele é a garantia. Agora eu tenho que alimentar como? Confessando. Eu tenho que alimentar como? Ele é o fogo abrasador que queima o mal. Eu tenho que falar para o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, ainda que eu não consiga enxergar, vê-se em mim, Senhor, algum caminho. Aleluia. Porque a gente peca, irmãos, até sem desejar. Não vem com esse negócio que você é bonzinho, que não existe isso. A gente só é alguma coisa pela misericórdia de Deus. Amém. Irmão, falando aqui, Glória a Deus. vocês esperam, a gente escuta a mensagem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Disso eu não me lembro. Mas eu tenho que fazer a minha parte.
Eu tenho que ser pessoal. Eu tenho que acender o fogo e manter ele aceso. Olha o que ele diz aí. E o sacerdote, agora ele fala aqui na questão do ritual. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a carne. Ele está cuidando ali da aparência, como é que ele vai se apresentar no culto. E levantará a cinza quando for houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto do altar, ou seja, o resultado da sua confissão. 11. Depois despirá, ele foi aquele dia ali, e ele vai tirar aquelas vestes que foram sujas. Isso são vestes espirituais. Tá? Olha lá no versículo de número 12, o que diz? E vestirá outras vestes. O que ele está dizendo aqui? Que tem que ter aquele trabalho o tempo todo. O sacerdote aqui, Arão, representa eu e você na igreja. Você não pode, olha, saiu de casa, misericórdia, Senhor. Eu tenho que confessar o tempo todo. Esse templo aqui tem que preservar o quê? Como? Que está escrito lá em Eclesiastes: nunca falta o óleo sobre a tua cabeça, né? A unção de Deus, amém? A presença do Espírito Santo não pode faltar. Ele está falando assim que as nossas vestes não podem ser sujas. E isso, irmãos, é como eu enxergo isso. Como é que eu enxergo? Pela palavra de Deus. Amém? Ele vai dizendo assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Está vendo? Ou seja, vai cuidar de fazer a manutenção ali para poder manter o fogo aceso. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará toda aquela gordura do animal em oferta pacífica ao Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a única forma, preste atenção no que eu vou falar aqui, de nós permanecermos, de nós continuarmos, de nós sermos prudentes. Quando o Senhor, ali na Mateus 25, ele chega para aquelas jovens que estavam aguardando o noivo, não é? O que aconteceu? Todas elas eram virgens. O que significa? Invioladas, intactas. E o que acontece ali? 5 delas somente eram o quê? Prudentes. Por que aquelas 5 não eram prudentes? Porque elas tinham azeite para manter a lamparina acesa. 5 delas eram loucas. 5 delas é daquela que chega assim: ah, irmão, ora por mim. Ah, irmão, derrama isso. Ah, irmão, quando você chegar na igreja, lembre-te de mim. Quando você, sabe, é uma pessoa que não procura tomar posse. É responsabilidade única, é tua, é minha. Eu tenho que responder por mim. Não adianta responder pela minha esposa. Eu tenho que ter a minha fé diante do Senhor. Eu não sou salvo por causa dela, nem ela é salva por causa de mim. Eu sou salvo por causa da minha fé em Cristo Jesus, amém? E se manter o fogo aceso, o Espírito Santo ali, sabe, dentro de mim o tempo todo. Então, quando você lê aquela passagem lá das mulheres que estavam as jovens, né, virgens, esperando ali, o que acontece? Só 5 delas foram ao encontro na hora mais tenebrosa do tempo. E meia-noite, né, diz lá o texto. O que representa aquela hora? A hora difícil. A meia-noite. Jesus
Jesus fala assim: trabalhar enquanto é dia, porque chega a noite e ninguém pode trabalhar por causa da dificuldade. Meia-noite significa período de treva, hora de treva, e ela é o momento que o noivo veio. Se você dormir, lê a palavra de Deus, fala: desperta tudo que dorme. O que tem que sair do meu pensamento, tem que entrar? O que eu tenho que confessar? O que eu tenho que falar? Paulo ensina ali à igreja de Efésios, no capítulo 3, 4, 5. Como é que eu tenho falado? O que eu tenho falado? Será que eu tenho participado das coisas imundas dessa vida? Ele fala lá, tem coisa lá que nem bom lembrar, nem bom falar. Eu não posso trazer isso. São coisas que vão entristecer o Espírito Santo. A questão da purificação. E aqui diz que o sacerdote tinha que se purificar todo dia. Amém? Amém. Então, irmãos, não podemos de maneira nenhuma estar vacilando. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Eu vou repetir aquilo que eu já falei. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis ou não extingais, conforme algumas versões, o Espírito. Amém? Que Deus possa ser com todos nós. E a gente continue, a gente busque, a gente não de maneira nenhuma venha estar esmorecendo, mas se levantando, andando, se arrastando, buscando o Senhor. Feche teus olhos. Amém, Jesus, glória a Deus. Querido Deus, eu te louvo, bendito teu nome, te agradeço, Senhor. Que tua palavra esteja, Senhor, trazendo, Senhor, nosso coração uma transformação. E a edificação possa permanecer. E eu te peço, Senhor, seja com todos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quem tem espírito ouve. Quem tem ouvidos, ouve. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A gente tem que ficar atento, porque ele fala todos os dias. Se eu não der ouvido, uma hora eu vou querer que ele fale e eu não vou encontrá-lo. Quando ele está presente, eu posso encontrá-lo, posso ouvir e andar junto. Bom, nós vamos, nesse momento, ter a nossa oportunidade de oferecer nossa gratidão ao Senhor.